O seu casamento é vítima da modernidade. Mas antes da gente continuar esse assunto, eu quero me apresentar. Meu nome é Isabelle Freitas, eu sou terapeuta familiar e de casal e o objetivo deste canal é ajudar você a ter um casamento e uma família saudável. Eu quero te dar ferramentas, recursos para que você, ao longo da sua caminhada e jornada aí, aprenda a lidar com os problemas da melhor forma. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Curte esse vídeo porque eu sei que ele vai ser muito útil para você e não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo porque eu quero ler aquilo que você aprendeu, refletiu sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Então, bora lá. Me responde uma coisa, você em algum momento da sua vida já falou coisas do tipo: parece que o meu marido ou a minha esposa não entende aquilo que eu estou sentindo. Parece que o meu cônjuge não me ama verdadeiramente porque ele não demonstra isso ao longo dos nossos dias. Ou, eu terminei esse namoro porque eu acho que a gente não iria dar certo, a gente é muito incompatível. Esse tipo de fala tem muito a ver com como hoje nós entendemos relacionamento. Isso é fruto do tempo de hoje. São falas que provavelmente não estavam presentes há 300, 400 anos atrás. E para a gente entender um pouco como nós chegamos aonde nós estamos, eu quero fazer um resgate histórico com você. Os últimos 4 séculos foram cruciais para a gente entender como a nossa sociedade está estabelecida nos dias de hoje. Existiram mudanças muito importantes acontecendo no mundo todo nos últimos séculos. Então eu vou fazer um recorte aqui só para a gente compreender como se deu essas mudanças dentro do casamento. Após a Revolução Industrial, o casamento ele vai passar por profundas redefinições. Isso porque há uma grande mudança da área rural para a área da cidade, para a área urbana, devido às grandes indústrias que começam a surgir. As mudanças econômicas fazem com que as famílias se dissolvam e pessoas vão para longe dos seus pais, longe das suas famílias, para se estabelecer dentro das cidades a fim de buscar melhores condições de vida. Essa mudança faz com que essas pessoas saiam do seio familiar e busquem novas redes de relacionamento, novos vínculos. Normalmente acontece uma ruptura de vínculos fortes, de vínculos maduros, e essas pessoas precisam buscar novos vínculos para que elas sejam supridas emocionalmente nas suas necessidades de vínculo, que é natural do ser humano. E a gente acaba canalizando essa necessidade para o casamento. Ou seja, antes as pessoas casavam muitas vezes através de casamentos arranjados, de buscas de melhores condições de vida economicamente. O casamento era um instrumento para que elas expandissem economicamente, e com a Revolução Industrial, o casamento deixa de ter essa conotação econômica e aos poucos ele ganha uma conotação de companheirismo. É um termo muito conhecido como casamento companheiro. As pessoas deixam de buscar alguém financeiramente melhor que elas, as famílias deixam de ter aos poucos essa influência na escolha do cônjuge e a pessoa passa a buscar alguém dentro dessa nova realidade que possa ser um companheiro para a vida. Eu tô lendo um livro que se chama Casos e Casos, da Esther Perel, e algumas reflexões que ela faz eu gostaria de trazer aqui na nossa conversa para a gente entender um pouco como isso se deu. Presta atenção no que a autora diz. O casamento deixa de ser sobre dever e obrigação e passa a ser sobre amor e afeto. Aos poucos, o casamento vai deixando de ter aquela conotação de dever e obrigação, onde nós recebemos o nosso cônjuge muitas vezes arranjado, no qual nós já desde que nascemos estamos pré-definidos em casar com aquela pessoa, e nós passamos a ter uma autonomia na escolha desta pessoa devido a essas mudanças estruturais da sociedade. Olha só, o que antes a gente encontrava em uma comunidade toda de afeto, de amor, de vínculo,
por conta das pessoas se distanciarem das suas famílias de origem, de buscarem novas oportunidades econômicas de vida, acaba que a gente canaliza essas necessidades que antes a gente encontrava em uma comunidade em uma só pessoa, que será a pessoa no qual nós vamos nos casar e constituir uma nova família. Já no século XVIII, então, há uma decadência dos casamentos arranjados e uma crescente característica do casamento por afeto. E é neste momento da história que começa a surgir, que começa a crescer o romantismo. Ou seja, a seleção de companheiro passa a ter um cunho romântico, com aspirações românticas, justamente para enfrentar esta realidade da vida moderna. Tudo isso também tem uma influência das ideias individualistas, pós-Revolução Francesa, ou seja, nós passamos a buscar alguém onde a atração e o respeito mútuo se tornam medidas cruciais para que a gente escolha o nosso cônjuge. A literatura romântica da época também passa a valorizar a sensibilidade, a valorizar a emoção, e isso influencia as atitudes sociais também. Para vocês verem o poder da arte, o poder da literatura, o poder da cultura dentro dos nossos relacionamentos. E no século XIX, com a era vitoriana, essa visão romântica ela se consolida, tornando o principal requisito para o matrimônio. As pessoas deixam de buscar, então, alguém que agrade a família, alguém que corresponda aos anseios familiares, alguém que talvez cresceu com ela, para buscar alguém que vai corresponder às suas aspirações românticas, alguém que vai gerar atração. Claro que antes de todas essas mudanças sociais, isso também já era presente na sociedade, mas o que nós estamos falando aqui é em grande e larga escala, o que socialmente começou a ser estabelecido como padrões. Então, os padrões sociais acabam por mudar de acordo com as mudanças sociais. A escolha do nosso cônjuge também passa por essa transformação. Nós deixamos de escolher pessoas simplesmente por questões econômicas, entendendo aquilo como um dever e obrigação, permanecer com esta pessoa, justamente porque às vezes ela provê na minha vida, ela sustenta os meus filhos, e a gente passa a ter outros critérios nas escolhas. Então são pessoas, eu vou escolher uma pessoa que me agrada, que eu me sinta atraída. Tudo isso também tem influência na visão romântica que foi sendo desenvolvida culturalmente. Porém, mesmo diante dessas mudanças sociais que aconteceram nesses séculos, alguns padrões, alguns valores permaneceram intactos dentro do casamento. Por exemplo, o casamento era considerado uma instituição que precisava ser levada até o fim da vida. Normalmente as mulheres dependiam juridicamente e economicamente dos seus maridos. A religião ainda ditava a moralidade e o divórcio era considerado raro e errado. Porém, quando a gente chega no século XX, há uma ascensão de novas ideologias sendo instaladas na sociedade, e essas ideologias também vão trazer mudanças para dentro do matrimônio. Ideologias como o feminismo, como mudanças na compreensão da sexualidade são cruciais para a gente compreender como o casamento passa por diversas transformações ao longo do século XX até chegar nos momentos dos dias de hoje. Aqui eu vou ler uma citação para a gente compreender como essa mudança se deu. Primeiro, nós colocamos amor no casamento. Então, nos últimos séculos, a gente pega o amor e a gente instala ele dentro do casamento como um pilar, algo que não era tão presente nos séculos anteriores. O que estava no pilar era muito mais o dever e a obrigação de estar com aquela pessoa até o fim da vida. Depois, quando nós nos achegamos ao século XX, nós colocamos o sexo no amor. Então, nós linkamos sexualidade com a atração. Nós linkamos a atração e a sexualidade à necessidade de amar aquela pessoa. E em seguida, nós associamos, então, felicidade conjugal com satisfação sexual. Ou seja,
Com as mudanças que acontecem no século XX a respeito de sexualidade, nós também estabelecemos como um pilar dentro do casamento a satisfação sexual. E com isso, nós buscamos a felicidade conjugal através da satisfação sexual. Se eu não estou satisfeito sexualmente no meu casamento, logo não há felicidade conjugal. Isso porque o sexo deixa de ter uma característica somente procriativa e ele passa a ter uma conotação de identidade. A minha sexualidade tem a ver com quem eu sou. Logo, se eu não correspondo bem à minha sexualidade, eu estou infeliz. Isso também permeia o casamento, porque nós nos juntamos a alguém dentro de um casamento, de um matrimônio, para que essa pessoa também corresponda às minhas necessidades sexuais. Se essa pessoa deixa de corresponder, logo ela está ferindo a mim e por isso eu estou infeliz dentro do casamento. Isso porque, com as mudanças de compreensão da sexualidade, a sexualidade passa a estar ligada a um direito humano, torna-se um atributo do eu. E o sexo começa a pertencer a um lugar de intimidade conjugal. Se torna um antídoto cada vez maior contra uma vida individualizada que é consequência da era moderna. E com isso, o pilar central do casamento passa a ser uma intimidade emocional. Devido a essa carência de vínculos profundos, nós acabamos buscando no nosso cônjuge a resposta para também as nossas necessidades emocionais. O sexo passa a ser um sinônimo de intimidade conjugal, logo de aceitação conjugal, um lugar onde nós nos sentimos pertencentes. Isso porque anteriormente na sociedade, muitas vezes se buscava o sexo fora do casamento, porque dentro do casamento o que era o pilar era o legado que aquela família ia deixar, eram os filhos que continuariam a carregar o nome da família, não necessariamente uma satisfação conjugal, uma satisfação sexual. Porém, na modernidade, nós buscamos no nosso cônjuge a resposta para as nossas necessidades emocionais e um caminho para isso é através da sexualidade conjugal. A autora Esther Perel diz assim: nossas expectativas nunca chegaram a proporções tão épicas. Queremos filhos, segurança, respeitabilidade, bens, mas também queremos que o nosso parceiro nos ame, nos deseje e seja interessado em nós. Com a modernidade, nós buscamos que o nosso parceiro seja a pessoa que vai nos preencher completamente. É essa a ideia da alma gêmea. Quer mais garrafa? É essa ideia da alma gêmea, da pessoa que vai ser 100% compatível. Isso é fruto da forma com que a gente se sociabiliza atualmente, das mudanças que aconteceram socialmente. Na nossa era secularizada, é no amor conjugal que muitas vezes nós buscamos o sentido da nossa vida, a missão da nossa vida, o propósito da nossa existência. É como se houvesse uma conotação praticamente transcendental dentro da relação conjugal. Algo que, como sociedade, nós nos afastamos do divino, da espiritualidade e nós passamos para o casamento essa responsabilidade. Então aquela pessoa, ela precisa ser minha alma gêmea, ela precisa me compreender plenamente, ela precisa acessar o mais íntimo do meu ser, ela precisa corresponder às minhas expectativas, às minhas necessidades. O amor passa a ter uma característica muito mais subjetiva, emocional. Ou seja, nós buscamos na relação matrimonial algo que vai completar a nossa vida, que vai ser o ápice da nossa existência, aquilo que vai fazer com que todas as coisas façam sentido. E essa expectativa dentro do matrimônio traz um peso que muitas vezes se torna insuportável.
E por isso, os casamentos muitas vezes acabam quebrando, acabam não suportando a carga que nós mesmos lançamos sobre ele. Algo que nós buscávamos em diversas relações ao longo da nossa vida, a gente canalizou para o casamento. A gente canalizou a espiritualidade para o casamento, a gente canalizou as nossas necessidades emocionais para o casamento. Algo que muitas vezes pertencia ao ambiente da amizade, conversar, estabelecer vínculos, pais, irmãos, primos, tios. A comunidade também era responsável por nos corresponder emocionalmente. Diante de uma vida individualizada ao longo dos últimos séculos, a gente acaba levando para dentro do casamento essa responsabilidade. Veja, o casamento sempre foi, e eu creio que sempre será, a relação mais sólida e mais profunda que você vai estabelecer ao longo da sua vida. Porém, diante de como ele se dá nos dias de hoje, a gente precisa perceber que o que nós enfrentamos dentro do nosso casamento também é fruto de uma realidade cultural. Aqui eu não estou colocando o que é certo, o que é errado, hierarquizando o que é melhor, o que é pior. Eu só estou classificando, trazendo clareza para como o casamento se dá nos dias de hoje. Essa característica emocional, essa busca pelo transcendental dentro do casamento, ele é um fruto da modernidade. E o que você enfrenta muitas vezes dentro do seu casamento é resultado de uma busca para que o casamento seja essa resposta a todas as nossas expectativas e necessidades pessoais. Por isso, revisitar o seu casamento, o porquê você pensa o casamento desta forma, o que você busca no seu cônjuge, acaba se tornando crucial para a saúde da sua relação. Então, se esse vídeo foi útil para você, eu quero que você comenta aqui embaixo o que você achou, porque eu quero ler o seu comentário. Já envia para uma pessoa que você lembrou enquanto assistia, porque possivelmente vai ser útil para ela também. Se você não se inscreveu no canal, eu queria dizer mais uma vez, se inscreva agora, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. E me acompanhe, porque o melhor ainda está por vir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!